Ok? Conseguem me ouvir? Sim, ok. Obrigada, Miriam e Matheus. Vamos lá. Bom, o whiteboard que a gente estava fazendo é natural que ele não aproveite, tá? Professora, depois você pode deixar esses quadros brancos que você anotou? Com certeza, tá? Me deem só 24 horas, porque eu falei que eu vou deixar para vocês, tá bom? Ainda nessa semana, tá? 10 a 16. Então, nós falamos o seguinte, nós estávamos falando de constitucionalismo, antes de eu entrar lá no slide. Nós falamos que tiveram 2 países que despontaram, tá? Estados Unidos e França. Professora, por que eu preciso saber disso? É muita história, entra logo em direito constitucional. Só que aí é que está. Eu não posso entender Constituição sem entender quais foram os países que foram pioneiros, que acreditaram que sem uma Constituição o Estado pode fazer tudo. Então, não, eu preciso ter uma Constituição. Os Estados Unidos acreditavam na época, que uma Constituição era uma lei. Como era a lei, era uma regra. Como uma regra, uma norma. E isso ia ajudar o judiciário. Como assim, professora? Ia ajudar no papel do juiz. Pensem comigo, como é que o juiz vai julgar uma lide, um problema entre as pessoas, se ele não tiver uma lei para se balizar? Ah, professor, eu acho que ele pode decidir conforme ele acredita. Bom, então a gente está ferrado, né? Porque se eu não tiver o mesmo valor que você, eu vou decidir algo conforme a minha ideologia. Então, se eu relativizar a qualquer tipo de situação cotidiana do homem, vão ter decisões completamente díspares. Professora, mas até hoje tem. Eu leio jurisprudência que é a favor, por exemplo, do aborto, outras que são contra. Tudo bem, mas a lei me diz, e a lei vem com um marco dizendo que a regra é a vida, mas que, em alguns casos, eu posso fazer o quê? Eu posso permitir a mãe, em caso de feto anencefálico, ele nasce sem cérebro. Em casos de estupro, violência sexual contra a mulher, eu não digo pode tirar a vida, eu não falo vai tirar. O Estado diz, eu entendo se você o fizer. E você não estará cometendo crime de homicídio. Então, o que eu quero colocar para vocês é que o Estado, quando ele entra com a Constituição, não é que a Constituição signifique que sempre ela vai ajudar ou abrandar um comportamento, mas ela vem dar um teor, uma sustentação de segurança jurídica para os cidadãos. Então, no caso dos Estados Unidos, eles entenderam que cada lide, cada peleja, cada situação de confronto entre os cidadãos que eram levados ao judiciário eram decididos conforme a cabeça de cada juiz. Então, vem a Constituição para tentar, não é eliminar, que até hoje há polêmicas em algumas decisões, é óbvio, tá? Mas pelo menos passa a ser um freio e contrapeso, passa a dizer o seguinte, juiz, tu não pode decidir com base nos teus valores ou como tu foste criado, tu tens uma lei. E essa lei te dá um certo regramento de grau de conduta que tu podes ir mais para a direita, mais para a esquerda, que tu vais ter um poder discricionário, ou seja, de decidir alguma lide, mas sempre com base na lei, porque a lei da Constituição Federal é suprema. Conseguem entender, turma, isso ou está confuso? Tranquilo aí? Ok, tranquilo. Então, olha só, na França, professora, então, na América do Norte eu posso colocar os Estados Unidos. Sim, e na França? No caso, no continente europeu, nós vamos colocar a França, principalmente, eu acho que vocês lembram, do que vocês já estudaram, que foi a Revolução Francesa.
tá? Então, na Revolução Francesa, o que que a gente aprende? Que também a Constituição Federal, ela, diferentemente dos Estados Unidos, olha aí o constitucionalismo, que é um movimento mundial, vários países se rebelaram contra a opressão do Estado, sendo que a gente está destacando Estados Unidos e agora a França, que foram os pioneiros. A França vai falar que a Constituição Federal serve ao povo, tá? E diz que a Constituição Federal irá fortalecer o parlamento, que é a mesma coisa que hoje o poder legislativo. Então, professora, no fundo, o que que eu aprendo basicamente hoje? Primeiro, a questão da Constituição, ela vem depois do constitucionalismo. Então, repara uma coisa comigo. Primeiro, nasce o constitucionalismo, tá? Contra a opressão. Depois vai ser o quê? Cada estado que vai ter povo, território, finalidade e soberania, vai fazer o quê, professora? Vai precisar limitar o poder do Estado. E aí, como ele precisa limitar o poder do Estado, vai nascer sua Constituição, tá? Escrita, que vai o quê? Limitar regras, estabelecer normas e princípios e garantias aos cidadãos. Tá? Então, repara uma coisa, professora, o que é cobrado? Bora para a prática. Para que eu estou vendo isso? Gente, na ordem... professora, vai falar de OAB agora? Na ordem, tem muita questão dizendo que constitucionalismo é a mesma coisa que Constituição. Vocês conseguiram fazer a diferença entre constitucionalismo, que é mundial, é um movimento contra a opressão, da Constituição, porque a Constituição, ela, na verdade, é um documento escrito de um Estado. Então, a Inglaterra tem o seu, os Estados Unidos tem o seu, o Brasil tem o seu, o Canadá tem o seu. A Constituição, ela é produto de um Estado, seja ele monárquico, seja ele democrático. O constitucionalismo, não. O constitucionalismo, ele não é escrito. O constitucionalismo é um movimento mundial, tá? Esse movimento mundial é um movimento mundial contra a monarquia, no caso da França, contra a monarquia, e no caso dos Estados Unidos, contra decisões que não tivessem relação com a lei. Juízes que se acham o máximo, juízes que acham que na época poderiam decidir e que a lei e o Estado são eles, então acabavam decidindo de maneira autocrática. Faz sentido? Gostaria de ouvir a turma para saber se está ficando, tá bom? Não deixem passar o que não ficar para vocês, por favor. Juliana, Marília, Miriam, Matheus, como é que estamos aí? Valéria, sim. Sim. Tá? Então, a primeira situação da aula hoje é colocar para vocês: constitucionalismo não é a mesma coisa que Constituição. Quem nasceu primeiro? Constitucionalismo.
Porque foi um movimento mundial. Quais países se destacaram como pioneiros e que são mais cobrados em certames públicos e OAB? Repara que eu não estou falando dos outros, tá? Estados Unidos e França. Eles queriam a mesma coisa? Sim, uma Constituição. Sendo que nos Estados Unidos, a Constituição era para limitar o poder que estava muito na mão dos juízes. Então, os juízes se achavam que eles eram o Estado. Então, veio uma lei para dizer, juiz, você tem que decidir com base na lei. Na França, diferente. Também teria que ter a Constituição, mas o movimento nasce com a Revolução Francesa e a Constituição deve servir ao povo. Logo, o valor máximo era o poder legislativo. Tá ok? E, professora, para que eu preciso entender de tudo isso? Eu preciso entender de tudo isso porque o constitucionalismo, ele vem reforçar que o Estado tem que ser liberal. O Estado liberal não é no sentido de ligado à questão neoliberal, pelo amor de Deus, não, tá? O Estado liberal era contra qualquer coisa em que algum indivíduo, por ser monarca, achava que ele era lei. Lembra da Revolução Francesa e antes dela, do rei Luís XV? Vocês lembram aquela breve frase que ele disse assim, célebre, né? Retificando. Eu sou o sol, eu sou Deus. Então, as pessoas, por sinal, Aristóteles já falava, dá poder ao homem e conhece-o. Então, se esse poder, ele se acha, automaticamente ele vai fazer atrocidades. Se com a Constituição já tem problema, imagina sem a Constituição, tá? O Matheus diz, como funciona o judiciário na França se a Constituição serve ao legislativo? Não, Matheus, não é nesse sentido. O poder judiciário na França hoje é a mesma coisa que os Estados Unidos em relação ao judiciário, tem autonomia, tá? É um poder independente. Só que aqui eu trouxe a origem. Vocês têm que ficar ligados, Matheus, na origem. Ou seja, quando é cobrado o tema constitucionalismo, é muito comum que qualquer banca de certame, da OAB ou de concurso, queiram atrelar que a origem do constitucionalismo norte-americano e francês serviram ao mesmo propósito, tá? E, na verdade, serviram ao propósito parcialmente, porque nos Estados Unidos teria que fortalecer o judiciário e para a França teria que fortalecer o legislativo, mas modernamente, que talvez seja essa a tua dúvida, modernamente são poderes independentes e harmônicos entre si, judiciário, legislativo, executivo. A única diferença é que, pela França ter a questão de primeiro-ministro, o primeiro-ministro governa, tá? E, na verdade, ou como na Inglaterra, a Rainha Elizabeth governa, né, só de paisagem, né? Se é que vocês me entendem, ou seja, no sentido de fortalecimento da moeda ter o rosto dela ser simbologia de poder e de algo austero, mas, na verdade, quem governa é o primeiro-ministro. Já no Brasil é diferente, né? Os presidentes da República são tanto chefes de Estado, o que é Estado lá para fora, para o internacional, quanto do governo daqui, tá bom? Mas, modernamente, ela serve tanto ao legislativo quanto ao judiciário. Deixa eu salvar aqui. Bom, e aí eu abro o slide com vocês. Tá bom? Vocês estão conseguindo visualizar aí? Opa, voltar aqui. Então, olha só. O direito constitucional, pessoal, ele vem ao ramo público. Na verdade, professora, isso que eu ainda não entendi. Quais são os direitos do ramo privado e do ramo público? Gente, nós fazemos isso para você ter um entendimento melhor da área jurídica. Mas, no fundo, se é que eu possa me atrever a falar isso no primeiro dia de aula, vão ter decisões que o público se mistura com o privado. Você vai ter decisões que metade é direito constitucional, metade é direito civil, dependendo da lide. Mas, por hora, no primeiro contato, nós vamos dizer que direito privado é mais para direito civil, direito empresarial,
que o direito público é mais para direito constitucional, o próprio direito do consumidor, ele também, apesar de tratar das relações privadas, mas ele é uma lei que nasce da Constituição, ele já vai para o direito mais público, tá? O direito do trabalho é considerado por alguns autores como do Estado, mas também, às vezes, com viés privado, sendo híbrido, tá? O direito tributário, ele é muito considerado como público. Então, na verdade, no direito, a gente vai colocando em caixinhas para organizar o nosso entendimento. Mas, na prática, quando você está numa audiência, eles se misturam. Por ora, vamos por partes. Vocês ainda estão no segundo período. Então, o direito constitucional é ramo público. Tá ok? Por quê? Porque ele fala do direito fundamental, que é o Estado. Então, o direito constitucional serve para falar das regras e limitações do poder estatal, até onde o Estado pode ir. Stop, Estado, não ultrapassa isso. 2, ele organiza o aparelho do Estado, quem é presidente, quem é legislativo, quem é poder judiciário, o que é tribunal de contas. Então, ele organiza toda a estrutura do aparelho estatal. E, além de organizar o Estado, ele também diz quais são os nossos direitos e deveres fundamentais. Liberdade de expressão, direito à intimidade, liberdade de ir e vir, fala dos remédios, habeas corpus, habeas datas, mandado de injunção, mandato de segurança. Então, minimamente é isso. A Constituição, ela é um corpo escrito que vai ajudar os cidadãos na busca dos seus direitos e deveres. Complicou? Tá ok. Ok, professor. Ok? Tá. Dentro do direito aqui constitucional, olha o que nós vimos. Quais os elementos integrantes do Estado? Soberania, finalidade, povo e território. Tá? Então, primeiro, nasce quem? O Estado. Quando o Estado tiver autonomia interna e externa, tiver uma razão de ser porque ele existe, tem povo e tem solo, que é território demarcado, aí ele vai precisar se organizar. Porque se ele não se organizar, nós vamos para a lei de cada um por si, né, vulgarmente falando, Deus por todos. Ou seja, eu vou cair num estado que é olho por olho, dente por dente. Me matou, mata a tua família. Falou mal de mim, te pego lá fora. Até hoje tem isso. Só que hoje, se você fizer isso com as próprias mãos, há uma lei dizendo que você vai responder por isso. Isso é crime. Agora, imagina se não houvesse uma lei. Então, é a lei que talvez limita o excesso de livre-arbítrio do homem, porque se ela não existisse dentro desse Estado, o Estado ficaria totalmente sem parâmetros éticos, jurídicos e legais, tá? Ah, professora, então isso que é Estado de Direito? Estado é soberania, finalidade, povo, território. Estado de Direito é quando tem soberania, finalidade, povo, território, mais a Constituição. Bingo, exatamente. O Estado de Direito é mais do que só o Estado. O Estado é soberania, finalidade, povo, território. Agora, o Estado de Direito é esse Estado com a Constituição Federal daquele Estado, que vai limitar o poder do Estado. Tá bom? Professora, ainda agora você falou a diferença de constitucionalismo para Constituição. Você disse que constitucionalismo foi mundial. E você deu 2 exemplos, Estados Unidos e França. Então, resume para mim o que é constitucionalismo. Trouxemos 4, vamos dizer, observação de autores, como Bonavides, o próprio Lenza. Então, eu coloquei de maneira bem simplória aqui, tá bom? Para não ficar grandes coisas. O constitucionalismo, para os autores e doutrinadores, pode ser lido como um movimento político-social que foi histórico. Então, o constitucionalismo vem pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Ele vem dizendo que desde a época da monarquia ele já se posicionava contra, que os estados não querem ficar ao bel prazer de monarcas e de opressão. E se reforçou isso
pós-Segunda Guerra Mundial. Você já deve imaginar porque eu estou falando no movimento contra o fascismo, contra o nazismo. Tá? Muitas mortes, um Estado altamente opressor, tá bom? Então, vem o constitucionalismo para limitar o poder arbitrário do Estado, quer dizer, aquele único indivíduo se acha Deus, tá? Outros autores vão dizer que é o mesmo conceito, diferentes palavras. Evolução histórica constitucional de um Estado, foi a evolução sócio-histórica. Outros autores dizem que foi um movimento que veio para impor constituições escritas. Que isso, professora? Pessoal, porque antes a Constituição era a pessoa, ela falava e estava dito. Matem, por quê? Porque sim. Vai para a forca, por quê? Porque desrespeitou o Estado. Só que quando eu tenho uma Constituição, eu tenho uma lei. Lei está escrita. O que está escrito tem que ter validade. Então, é por isso que a Constituição ela passa a ser suprema. Não adianta eu querer fazer uma coisa que vai colidir, que vai confrontar com a Constituição, tá? Outros autores, aí você escolhe o conceito que você quiser. Se encontrar até outros nos livros, fiquem à vontade. Aqui eu estou reunindo os principais autores. Lenza, Bonavides, Gilmar Mendes, tá? Indicação dos propósitos mais latentes e atuais, da função e da oposição das constituições nas mais diversas sociedades. Então, uma dica, se é que a gente pode dar, quando eu falo de constitucionalismo, nunca marquem uma alternativa num certame que vai dizer que o constitucionalismo é para um Estado. Está errado. A Constituição é para um Estado. O constitucionalismo é para sociedades, no plural. Por quê, professora? Porque eu falei Estados Unidos teve seu movimento, a França teve seu movimento, o próprio Brasil, com a independência do Brasil, teve o seu movimento. Então, cada Estado se libertou daquelas amarras, apesar de todas as críticas que temos modernamente, mas das amarras de colônia e colonizador, colonizado e colonizante. Então, esse rompimento, não sou mais tão colônia, eu posso ter minha independência, que isso? Eu tenho livre-arbítrio de regular meu povo, meu território, etc. Então, o constitucionalismo está atrelado a sociedades no plural. E Constituição a um Estado. Logo, não é a mesma coisa. Tá ok? Tainá, Leonardo, tudo tranquilo? Matheus, Camila, Amanda. Tudo certo, professora. Ok. Se não tiver, parem, por favor, tá? Professora, vê uma síntese para a gente, tá aí? Bom, essa síntese, ela tá no nosso slide, mas reparem que se eu iniciasse o slide hoje, imagina que é a primeira vez que a gente está, né, se conhecendo como hoje, que eu já iniciasse com esse slide. Eu dizia assim, pessoal, constitucionalismo é um movimento histórico-cultural de natureza jurídica, política, filosófica e social, com vistas a limitar o poder e a supremacia da lei, Estado de Direito, rule of the law, e a garantia dos direitos fundamentais que levou à formação do Estado Constitucional e da Constituição. Pergunto, vocês iam entender? Eu trouxe o que o livro está falando. Então, o objetivo de nós, como professores, é destrinchar o que as palavras estão lendo. Os livros vão dizer esse conceito que eu estou acabando de colocar para vocês. Professora, lê de novo com base no quadro que tu fizeste, esquemático. Vamos lá? O que é constitucionalismo mesmo, para fechar? É um movimento. Ah, eu já sei que ele é um movimento que a professora falou que foi no mundo inteiro. Beleza. Movimento do quê? Econômico? Não falou de economia. Movimento histórico. Por que histórico? Vem desde a monarquia e se fortaleceu na Segunda Guerra Mundial. Cultural, envolve várias culturas. Ela falou de Estados Unidos, França, fora outros países. De natureza jurídica, porque esses países queriam lei. Lei é algo jurídico. E política, não queriam que a política tivesse na mão de uma só pessoa, mas ficasse na mão ou de alguém mais técnico, exemplo, Poder Judiciário, ou na mão do povo. E que visou limitar o poder do Estado. Claro, o constitucionalismo, ele diz, Estado, tu não podes tudo, te acalma, tem limites e regras. Porque quem é supremo ao Estado? A lei, a supremacia da lei. Quando eu tenho que a lei é suprema a povo, finalidade, território,
tá? E soberania, eu tenho, então, um conceito de Estado de Direito. Professora, por que essa terminologia inglesa aqui, a regra das leis, rule of the law, isso significa dizer que é o Estado de Direito? Isso vem nos certames? Não, fica tranquilo, mas vem no livro. Tu estás com um livro em casa e o cara, doutrinador, né, começa a falar para ti, entre eles o Bonavide, rule of the law, rule... Gente, o que é isso? Eu sou obrigada a saber. Então, é uma terminologia técnica para dizer Estado de Direito. E o que é Estado de Direito mesmo? É aquele que a lei é suprema. A lei está acima de qualquer capricho e voluntarismo, seja de um presidente ou seja de um monarca, caso aquele Estado ainda haja monarquia, tá? E com o constitucionalismo, o que eu quis fazer enquanto movimento social? Eu quis garantir os direitos nossos, liberdade de expressão, liberdade de comunicação e que leva à formação de um Estado constitucional. Então, o Estado constitucional é um Estado de direito. O Estado constitucional é aquele que a Constituição é suprema e nada pode colidir com ela. A qual, na maioria dos países, a Constituição é escrita e formal. Professora, na maioria? Pessoal, porque você vai ver que tem alguns países, entre eles, países um pouco mais ligados aí à questão... alguns, tá? Não todos, mas ligados não só à questão do Oriente, mas principalmente à questão árabe, tá? Em que determinadas regras, determinada cultura, parte está na Constituição e parte é falada e não pode ser questionado. Então, quanto mais ditatorial for o país, apesar de nós vivermos numa globalização, nós temos países que ainda não estão na cultura globalizante, no sentido de abertura econômica e abertura de geração de ideias. Então, é por isso que os autores colocam, na maioria dos países, a Constituição é escrita e formal, porque há países que eu sou a lei. Exemplo, Coreia do Norte. Tá? É só você ver relatos do que é viver na Coreia do Norte. Bom, professora, então... vamos resumir o constitucionalismo. Eu trouxe para vocês um último item do constitucionalismo, porque a aula de hoje é Constituição e Constitucionalismo, é o foco da aula de hoje, tá? E aí eu trouxe para vocês esse resumo. Eu não sei se está dando para ver. Dá para ver legal aí? Renata, Paula, Luciana, Pedro, tá dando para ver? Olha só. Deixa eu aqui ver o chat, tá? Ok, obrigada, Camila, Amanda. Bom, olha só. Professora, por quantas fases passou o constitucionalismo, já que ele é um movimento? Bom, teve na Antiguidade Clássica, tá? Teve Antiguidade Clássica, Idade Média, olha aí a evolução na história. Idade Moderna e hoje a contemporânea. Então, o constitucionalismo mundial passou por 4 fases. É só você lembrar da história que um dia você estudou para o vestibular. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Professora, na Idade Clássica, tu queres me dizer que as pessoas já... tinham um viés do constitucionalismo? Sim. Aí, o que os livros reportam é que as cidades gregas foram as primeiras em termos de democracia. Tanto é que a Grécia ela foi muito evoluída no sentido de liberdade e garantias de direitos fundamentais. Tá? Então, sai do Estado teocrático, tá? No sentido só bíblico, e nós passamos, dentro da abordagem clássica, a ter um país a que se mirar. Poxa, legal esse país, né? Em termos de direitos e deveres e garantias para a época, que era a polis grega, tá? Já na Idade Média, quem passou a ter grande prevalência foram os ingleses. Apesar dos ingleses acreditarem na monarquia, mas existiu algo escrito. Foi pela primeira vez que alguém colocou por escrito quais eram os direitos e deveres. Então,
Tem um escrito, caso vocês tenham curiosidade, que é a famosa Carta Magna do João Sem Terra. Como é mesmo, professora? Carta Magna. Carta Magna, ela não era considerada uma constituição, mas foi o primeiro escrito. E quem fez isso? Os ingleses. Já na Idade Moderna, volta à Inglaterra também, só que ele evolui. A primeira constituição que existiu no mundo foi na Inglaterra, 1689, a famosa Bill of Rights, ou seja, a Declaração dos Seus Direitos. Professora, é preciso eu decorar? Repara que não, eu estou só percorrendo contigo, tá? E na Idade Moderna, professora? Bom, na Idade Moderna tem aqueles dois países que eu falei para vocês outrora, Estados Unidos, tá, em 1787, e, no caso, a Constituição Francesa em 1791, tá? Então, na Idade Moderna é que já vem falando dos Estados Unidos e da França, mas se eu correr para trás, numa linha temporal, eu vou ver polis grega, eu vou ver a Inglaterra com a Carta Magna do João Sem Terra, até chegar à Inglaterra do Bill of Rights, tá? Professor, e hoje? Bora chegar no hoje, pelo amor de Deus, chega de passado. Bom, hoje, gente, é o seguinte, hoje nós temos que o constitucionalismo, ele apregoa o Estado liberal e que, além dele apregoar o Estado liberal, hoje o constitucionalismo está globalizado. Para vocês terem uma ideia, hoje se fala em direitos e dimensões de direitos fundamentais, tá? Hoje o valor no planeta é humanismo, é sustentabilidade, é universalismo. Ah, professora, nem todos os países fazem isso, mas a maioria faz. Quer ver um exemplo? Os países que fazem parte da ONU, Organização das Nações Unidas, né? Então, esses países, eles se reúnem internacionalmente para dizer que repudiam terrorismo, repudiam racismo, repudiam qualquer norma que venha e contra os portadores de necessidades especiais. Tem pactos que o Brasil assinou. Então, repara que a aula de hoje eu não estou falando de Brasil. Eu juro para vocês que a aula que vem eu vou falar de Brasil. Mas antes de eu chegar no nosso sistema pátrio, o aluno precisa entender que a Constituição não nasce no Brasil, gente. A Constituição, ela nasce de um movimento político que começa na Grécia, termina nos Estados Unidos e na França, e que o Brasil, percebendo essa evolução mundial, diz, caramba, depois da minha independência do Brasil, eu tenho que ter uma Constituição, senão eu vou ficar contra o mundo. Tá? E aí é que a gente vai ver que a nossa Constituição brasileira, ela é híbrida. Parte dela tem muito a ver com os Estados Unidos, em alguns momentos, eu vou mostrar em quais. E outra, ela lembra muito a França. Então, na verdade, a nossa Constituição, ela é metá mais com a pitada brasileira. Talvez por isso, com algumas críticas no sentido de prolixa, extensa, escrita, e aí a gente vai falar muito mais da Constituição brasileira na próxima aula. Mas essa aula eu tive que dar uma grande viagem com vocês para que vocês entendam que a Constituição só nasce com o Estado e antes de nascer o Estado teve um movimento político histórico chamado constitucionalismo. Dúvidas? Acho que eu me calo às vezes para não ficar monopolizando, né? Que o professor já fala, se eu monopolizar, o que eu posso ajudá-los? Ficou tranquilo isso? Pelo menos para a primeira vez que vocês estão vendo? Tudo certo, professor. Tudo certo, Tainá? Alguém não entendeu alguma parte da questão? Lembrando, hoje é bem básico, apresentação de plano de ensino, constitucionalismo, conceito de Constituição, nós vimos a Constituição de maneira geral, limita o poder do Estado, ajuda nos direitos e garantias do cidadão, luta contra o Estado opressor e visa codificar tudo numa norma escrita. Ah, mas a gente já entrou na Constituição brasileira? Não, próxima aula, tá? Então, hoje é o movimento sociopolítico. Tudo tranquilo, Pedro está dizendo? Ah, eu só não entendi aqui o não e sim. Alguém pode abrir o áudio, que eu li só depois.
Tudo certo. Eu não lembro qual foi a primeira pergunta, que veio o não e o sim. Bom, no mais, o que nós vamos fazer? Professora, a nossa aula vai até 11h35. Deixa eu colocar uma coisa para vocês. Eu sou uma professora que trabalho muito com produtividade. Se eu tiver que emendar uma... Repara que eu não terminei os slides. Porque para eu enveredar pelos slides, eu já vou ter que entrar no que é a Constituição Brasileira, quantos artigos ela tem, tá? E aí eu vou entrar num outro tópico. O que eu vou pedir para você? O foco agora de vocês é ver que as constituições têm vários sentidos, filosófico, jurídico. Dá uma lida no nosso material, tanto no resumo, nos 2 textos que eu deixei no PDF, durante essa uma semana, dá uma lida. Se não der para ler todo, dá uma vista, para que você possa dialogar mais comigo e a nossa aula fique menos monóloga e muito mais participativa. É natural que nesse primeiro encontro o aluno fique mais calado, claro, mas agora eu já comecei a te dar munição para você correr atrás, para você fazer pesquisa, para que a gente se encontre na próxima aula, ok? E aí eu vou precisar da ajuda da Valéria, da Amanda, da Camila, Tainá, Miriam, deixa eu ver se eu consigo citar todos, Juliana, Matheus, tem 2 Matheus, o Pereira, né? E tem outro Matheus aqui também, eu acho que é Abre o teu áudio, Matheus, é Matheus, como é o sobrenome? Sem ser o Pereira? Marturano. Marturano, tá certo? Certo. Obrigada. Leonardo, Renata, Paula, Marília, Pedro e Luciana, tá? Claro que a turma é bem mais do que 15 alunos, tá? Mas nós já tivemos praticamente aí, na verdade, quase 50% da turma, tá? Sim, os slides estão na nossa plataforma, tá bom? Vocês vão ver que ele está normalmente na nossa plataforma, tá? Você vai na semana normal, deixa eu ver se eu pego aqui para que vocês possam visualizar. Ver se eu consigo, que falta aqui 3 minutinhos. Deixa eu ver aqui. Ó, acredito que vocês devam estar visualizando agora, tá? Tem o Zoom. Professor, e o vídeo gravado? Vou deixar bem aqui, tá? Me deem 24 horas. Hoje não será postado, porque tem que editar para o YouTube para depois colocar para vocês, ok? Mas até amanhã vai estar. Então, antes aqui do Zoom, tem, ó, slide de aula, tá vendo? Slide e o material. Sugiro, abre o slide, mas abre o material também. E se der tempo, me responde, que talvez já haja condições da turma me responder para que serve uma Constituição. Minimamente, acredito que sim. Tá bom? Turma, se não houver mais dúvidas, tá? Por hora eu termino. Vão ter horas que talvez eu leve até um pouquinho mais do que 11h35, mas hoje o objetivo é que a gente tenha dado para você entender o nosso plano de ensino, nos apresentado, desejando um excelente semestre para nós, tá? E tão logo possamos nos ver presencialmente, vai ser maravilhoso. Enquanto isso, em agosto vamos continuar com o ensino remoto, mas sempre com cautela, dosando exatamente o que é para ser ministrado, para vocês não ficarem com uma avalanche de material. Marília, você levantou a mão, quer fazer uma última pergunta? Eu acho que foi a sua pergunta aqui, né? Foi sem querer? Não, não precisa pedir perdão, ok. Pessoal, vai cair a qualquer momento, um grande prazer e deixo a aula gravada a vocês. Tenham um bom dia, tá bom? E se der para abrir o vídeo na próxima aula, a professora agradece, só para conhecê-los, além da foto, tá bom? Um bom dia, gente. Fiquem com Deus. De nada. Tchau, tchau.